qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de um paradoxo político da crise do coronavírus. O Brasil ultrapassou, nessa última semana, 1.000 casos de morte pelo coronavírus e quase 20 mil pessoas infectadas. Não parece ser um número muito elevado se for comparado com os índices de países como a Itália, Espanha e nos Estados Unidos, Nova York, que sozinha tem muitos casos. Mas é um claro indicador de que a expansão da contaminação do vírus está se ampliando e vai se ampliar ainda mais nas próximas semanas. Enquanto isso, no entanto, o governo do presidente Jair Bolsonaro se divide entre algumas ações. Em primeiro lugar, há uma permanente demonstração do presidente de que não considera grave e não aceita o papel do isolamento social como uma política adequada para salvar vidas. O presidente circula entre áreas de muitas pessoas, vai a farmácias, hospitais e confraterniza com as pessoas sem grande preocupação em tomar cuidado e eventualmente considerar se está contaminando outras pessoas ou eventualmente sendo contaminado por elas. Tanto isso é forte, essa realidade é surpreendente, que recentemente foi divulgado que 20 maiores meios de comunicação no mundo inteiro, num certo sentido, chamam a atenção para a irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Foram jornais e revistas como o New York Times, The Guardian da Inglaterra, The Economist, Wall Street Journal, a BBC, El País e Japan Times e muitos outros chamando a atenção para o fato de que o presidente brasileiro é irresponsável. Uma segunda frente em que se divide as ações do governo nas últimas semanas foi o combate político à figura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Num certo sentido, de uma maneira surpreendente, em face de um ministro que está sendo aprovado na sua ação pela opinião pública, o governo não apenas fez um esforço de desqualificá-lo politicamente, mas ainda demonstrou publicamente que existem ações de pessoas do Ministério, além do próprio presidente, que o tempo todo faz declarações indiretas que, num certo sentido, tratam de atingir o ministro. É surpreendente que, numa área que poderia ser considerada bem-sucedida do governo, o governo não consiga capitalizar e entender que é importante a ação que vem sendo realizada. O último lance dessa situação foi uma conversa entre o ministro Onyx Lorenzoni e o ex-ministro Osmar Terra, claramente dizendo que o presidente deveria cortar a cabeça de Mandetta. Uma terceira área de ações do governo são as tentativas que agora o governo do presidente Jair Bolsonaro faz no sentido de encontrar um acordo com os partidos políticos do Centrão. Contraria toda a estratégia até agora que o governo vinha tendo de não negociar com os partidos e menos ainda com esses por considerá-los envolvidos no passado ou no presente em corrupção. Agora, o governo isolado, percebendo que tem problemas para poder fazer passar suas propostas no Congresso, deseja chegar a um acordo com esses partidos. E é o que o presidente vem fazendo nos últimos dias. Na área das negociações com a China para a compra de produtos que são importantes para o enfrentamento da crise, como é o caso, por exemplo, de aparatos médicos e sanitários que são usados nos hospitais, criou-se uma crise desnecessária com declarações do ministro da Educação e também do deputado Eduardo Bolsonaro que, num certo sentido, foram extremamente negativas em relação à China, ao papel da China na crise do coronavírus, tendo criado uma situação de tensão com o governo daquele país e, ao mesmo tempo, com a embaixada chinesa no Brasil. São coisas completamente desnecessárias que não faz nenhum sentido para um país que, como nós, precisamos manter as relações comerciais com a China, não apenas para comprar produtos que eles produzem, mas também para exportar coisas muito importantes da produção econômica brasileira. Professor, que paradoxo essa situação apresenta em relação ao presidente? O paradoxo político dessa situação consiste no fato de que, enquanto o presidente Jair Bolsonaro não dá importância aos riscos e ameaças da crise do coronavírus, ou seja, os riscos de morte de muitos brasileiros, exatamente porque todo o país está voltado para o enfrentamento da crise, diferente dele, completamente organizando ações, mobilizando esforços para vencer a crise, ele está, de certa maneira, poupado
nesse momento de maiores críticas ou mesmo de ações que pudessem limitar o seu mandato. Ninguém quer, neste momento, por exemplo, levantar a bandeira do impeachment ou mesmo a bandeira que alguns defenderam em certos momentos da renúncia do presidente. Por quê? Porque o grande foco nesse momento está sendo o enfrentamento do coronavírus. De uma maneira geral, é preciso considerar que a situação do governo não é boa no que diz respeito ao enfrentamento da questão da crise do coronavírus. Convido os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, o Brasil depois da coronavírus. Embaixador, quais são os grandes desafios internos e externos que o nosso país deverá enfrentar no pós-pandemia? Hoje nós estamos todos discutindo os desafios internos para superar a crise da pandemia do coronavírus. O Brasil e o mundo vão ser diferentes, não se sabe ainda em que direção e de que forma, mas a relação dentro do Brasil e do Brasil externamente vai mudar e vai ter muita transformação. Internamente temos que discutir grandes desafios como a reativação da economia, a recuperação do emprego, a saúde das empresas, a reindustrialização, as vulnerabilidades do Brasil, as reformas do Estado, a questão da desigualdade e as reformas que ainda estão pendentes. Externamente, há outros desafios. O lugar do Brasil no mundo. Não nos esqueçamos que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Como vai ficar a posição do Brasil como grande exportador de produtos primários, produtos agrícolas? Como fica a nossa posição diante da disputa entre os Estados Unidos e a China? Qual é a nossa posição na América do Sul? Como fica o acordo entre o Mercosul e a União Europeia? A sociedade civil, os empresários, os trabalhadores, a academia, os think tanks, mais o Congresso, o Judiciário, o Executivo, devem começar a discutir estratégias de médio e longo prazo na área interna e na área externa para definir uma agenda com propostas e ações visando a retomada da economia e do emprego. E como enfrentar a recessão global. Como vai ficar o comércio exterior? Como vai ficar a economia global? Os tempos vão ser difíceis, o comércio internacional está despencando, as economias globais vão cair, nós vamos entrar num período muito pesado de recessão. E a paralisia do Brasil, como eu disse, uma das maiores economias do mundo, e a falta de uma visão estratégica de longo prazo pode acarretar um mal ainda maior, que é a marginalização do país no mundo e a paralisia interna com os grandes problemas que vamos ter de enfrentar. Eu acho que está na hora de se criar um comitê, um conselho gestor para a reconstrução do país, para coordenar as medidas de guerra que deverão ser tomadas no período que antecede as eleições de 22. Isso é importante. Antes, temos que conversar sobre uma estratégia de fim do isolamento que estamos todos submetidos na quarentena. Mas depois vamos ter que enfrentar esses grandes desafios. Não vai ser fácil para enfrentarmos os desafios internos e externos. O país está dividido, é difícil chegar a um consenso, a uma grande polarização ideológica, mas deve ser feito um esforço. A crise econômica vai acarretar
um desemprego ainda maior internamente, e as medidas econômicas que o governo vai ter que tomar para corrigir o déficit fiscal, para reequilibrar a situação dos estados com o governo federal, medidas de incentivo para retomar o crescimento da economia, tudo isso vai demandar um grande esforço, um esforço de união de todos, um esforço para que propostas concretas sejam apresentadas e possam ser executadas de maneira tranquila. A situação no mundo é incerta, não sabemos como vai evoluir tanto o crescimento, a recessão, como vai evoluir o comércio internacional, como vai evoluir a globalização. Tudo isso deixa muitas incertezas e nós temos que começar a pensar sobre isso. É um imperativo para mantermos o Brasil dentre uma das 10 maiores economias do mundo. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, quais manifestações clínicas têm chamado a atenção ao tratar as vítimas da Covid-19? Olha, à medida que essa pandemia avança, a gente vai cada vez mais conhecendo mais detalhes, né, da apresentação clínica e das comorbidades, das diferentes manifestações clínicas associadas à Covid-19. Nas últimas semanas, tem surgido diversos relatos científicos, né, de casos de pacientes que apresentaram manifestações neurológicas e condições neurológicas associadas à infecção pelo coronavírus. O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, é da família dos coronavírus, né? E esses vírus, conhecidamente, eles podem ter um potencial neurotrópico e invadir o sistema nervoso central, principalmente através da invasão de nervos, como o nervo trigêmeo ou o nervo olfatório. Neste contexto, uma das manifestações neurológicas mais comuns tem sido a anosmia, que decorre da invasão do nervo olfatório pelo vírus e leva a uma dificuldade para sentir o cheiro e o gosto das coisas, né? Muitas vezes a anosmia pode ser uma manifestação isolada da infecção pelo vírus. Em relação ao restante do sistema nervoso central, o que tem sido observado? Em relação a essa invasão aguda do sistema nervoso central, tem sido relatados quadros de encefalites, mielites, né, crises convulsivas e até estados epiléticos refratários associados à infecção pelo coronavírus. Adicionalmente, o vírus parece causar uma confusão no sistema imunológico e gerando uma série de manifestações neurológicas decorrentes de doença autoimune, como a síndrome de Guillain-Barré ou uma mieloencefalorradiculopatia aguda. E na última semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine um relato de um caso de um paciente que desenvolveu AVC e múltiplos infartos em vários locais do corpo associados ao desenvolvimento de síndrome anticorpo antifosfolípide associado à Covid-19. Então, realmente, nós estamos diante de um horizonte novo e é importante que os médicos, né, e os profissionais de saúde fiquem atentos a essas novas manifestações associadas à Covid-19. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, existem estudos da relação entre o Covid-19 e o consumo de cigarros? Qual a relação do tabaco e o Covid-19? Veja, a inflamação causada pelo cigarro, isso inclui tudo que é fumado, desde tabaco, maconha, narguilé, cigarro eletrônico, está relacionada com a piora da inflamação causada pelo coronavírus. Além disso, além de fumantes já poderem ter doenças pulmonares crônicas, fumar altera o sistema imunológico, abrindo as portas para infecções.
2 estudos chineses já demonstraram que o fato de fumar aumenta em 14 vezes a chance de piora da doença pulmonar causada pelo Covid-19. Em outro estudo com 1.590 pacientes, descobriu-se que há até 67% de chance de se evoluir mal se o indivíduo já foi fumante. Noticiou-se há pouco que as indústrias tabaqueiras têm interesse em aumentar a produção de cigarros nesta epidemia e seguramente vão ainda utilizar a ideia de que os cigarros eletrônicos são menos prejudiciais à saúde. Isso não é verdade e, como já dizia Boris Kazoy, isto é uma vergonha. O mesmo eu diria sobre a maconha fumada. Não se precisa ser um estudioso do assunto para descobrir que toda a fumaça que entra na via respiratória é prejudicial à saúde. Em trabalhos do nosso grupo antitabágico do Hospital Universitário da USP, a psicóloga de Nova Cruz demonstrou que o emocional é responsável por manutenção do ato de fumar, assim como as recaídas. Dr. Lotufo, a abstinência ao tabaco causa que sintomas nas pessoas, hein? Mesmo sem os momentos de isolamento, a depressão, a ansiedade já apareciam como principal fator de recaída em nossas pesquisas. Nos momentos de afastamento social, os conflitos familiares, as dificuldades, o medo, a impaciência também podem ajudar. Tenho atendido adolescentes com ansiedade, simulando falta de ar como se fossem asmáticos nesses momentos difíceis. Para tranquilizá-los, aqueles que estão com sua asma controlada pouco devem temer. Aqueles que utilizam a medicação preventiva devem manter o uso contínuo, principalmente aqueles que ainda têm sintomas de tosse ou asma induzida por exercício. A quantidade de doentes crônicos pulmonares que param suas medicações sem consenso com seu médico ainda é muito grande. Eu não faria nesta época. Como o pediatra deve trabalhar principalmente com a prevenção, ele deve orientar as famílias de seus pacientes para que os pais deem o exemplo. Conversar com as famílias chama-se aconselhamento breve ou intervenção breve. Esse trabalho de trocar ideias, conversar a respeito das drogas não tem hora e nem idade. Tem apenas que ser repetitivo, aproveitando-se todos os momentos e oportunidades para isso. Pais que fumam têm a obrigação de parar de fumar. Se não conseguem sozinhos, procurem ajuda médica para tal. A conversa em consultório orientando a família tem que ser prioridade do pediatra, já que o consumo de álcool e outras drogas se iniciam cada vez mais precocemente. Conversar junto com os pais reverberará em casa o assunto discutido no consultório. Na escola, dever-se-ia ter programas de prevenção o ano todo, levando-se em conta o sucesso e eficácia dos programas de aconselhamento breve na literatura médica. E as famílias deveriam aproveitar esses dados que as pesquisas médicas começam a aparecer para aumentar seus conhecimentos e conversar com os filhos. Aquele que orienta hábitos claros de se evitar as viroses, como máscaras e lavagem de mão, e ainda fuma, está incoerente em suas atitudes. Parem de fumar já. Não comecem ou recomecem a fumar em hipótese alguma. Sejam coerentes e evitem o principal fator de complicação do Covid-19, o tabagismo. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o pediatra Dr. João Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, essa pandemia do coronavírus no mundo reforça bem a desigualdade nos países, né? Eu discuto hoje a relação entre o coronavírus e o tema da desigualdade no mundo. O tema da desigualdade pode ser compreendido sob 2 perspectivas: a perspectiva interna dos países e a perspectiva externa, ou seja, a relação entre os países do mundo. Do ponto de vista interno, nos países desenvolvidos, houve um grande aumento da desigualdade nos últimos 30 anos. Esse aumento da desigualdade levou nos Estados Unidos a uma espécie de plutocracia, um aumento da pobreza por parte de uma substancial parcela da população e um aumento da riqueza por uma pequena fração da população norte-americana. E na Europa, levou também ao aumento da desigualdade.
E o aumento da desigualdade, tanto nos Estados Unidos e na Europa, ameaçaram e continuam a ameaçar a democracia. No ponto de vista das relações internacionais, graças ao desenvolvimento dos países asiáticos, houve uma diminuição da desigualdade entre os países. A emergência do coronavírus parece trazer um problema ainda mais desafiador sob o ponto de vista interno e sob o ponto de vista internacional. Dr. Alberto do Amaral, tanto no plano internacional como no nacional, o que essa desigualdade mostra? Há pelo menos 2 cenários possíveis. O primeiro cenário é aquele em que a desigualdade se torna muito maior no plano interno, a pobreza cresce entre os mais pobres, entre aqueles que dependem de salários e que buscam na atividade manufatureira e na atividade de serviços a sua principal forma de subsistência. No plano internacional, existe o risco de que haja um aprofundamento da desigualdade entre os países. Se houver um aprofundamento da desigualdade, existe o risco da polarização de regimes autoritários e da própria democracia desabar como instituição a reger os destinos políticos de grande parte do mundo. Por isso, o segundo cenário parece ser um cenário que é mais adequado à superação dos grandes problemas globais. A ideia de uma cooperação em larga escala e não de um fechamento de fronteiras, e não de fomentar sentimentos nacionalistas, uma cooperação internacional que busque repartir equipamentos médicos, que busque enfrentar as grandes epidemias graças à utilização da tecnologia, graças à utilização racional dos recursos disponíveis no mundo, a existência de uma rede de segurança constituída pelas organizações econômicas internacionais para atender aos países em desenvolvimento, evitar o desemprego e propiciar uma maior igualdade. Só com a cooperação internacional, com o reforço das instituições multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, como o Fundo Monetário Internacional, como a Organização das Nações Unidas, nós poderemos enfrentar com êxito esta crise. A governança global e não a ideia de autonomia dos países para combater epidemias como esta é a única forma de nós enfrentarmos uma situação tão grave como a que se nos apresenta atualmente. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. Alberto do Amaral Júnior, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.